Gente, boa noite. Queria dar as boas-vindas ao pessoal que está visitando aí, que não faz parte da comunidade, mas a gente está junto aí, a gente faz parte aí dessa cidade, a gente está querendo, como vocês viram aqui, o nosso objetivo é cooperar para aquilo que Deus está fazendo na cidade de Montemor. Então, todo mundo que quer o bem dessa cidade, a gente está abraçando e está junto, e a gente quer cooperar para o que o Senhor está fazendo aqui. Como eu já tinha falado no domingo, a gente teve a reunião, eu estou começando uma nova série, né, porque a gente gosta de fazer série. Então vai ser uma série de palavras sobre a igreja como uma comunidade missional. Eu falei no domingo que eu ia trazer alguns livros para recomendar, porque é claro que numa série de 4, 5 pregações a gente não consegue cobrir todo um conteúdo que tem a respeito de um assunto, mas tem muito livro que a gente usa para pesquisar, para ler, para pegar referências. Então eu peguei 2 aqui que eu queria recomendar. Você vê que são livretinhos. Para você que gosta de ler, dá para você se divertir muito, né? Para você que não gosta tanto de ler, você pode ser desafiado. Então, o primeiro é esse daqui, A Missão de Deus. O subtítulo dele é Desvendando a Grande Narrativa Bíblica. Então, esse livro aqui é um livro muito importante sobre esse assunto. Tem várias pessoas da comunidade aí que já conhecem, que até estão lendo. Esse cara, o Christopher Wright, que é o autor do livro, ele é um cara que ele tem trazido uma mudança muito grande de paradigmas em relação à missão da igreja no mundo, e ele começa essa mudança de paradigma através de definir que o fundamento da nossa missão não é a necessidade alheia, não é a necessidade da cidade de Montemor, não é a necessidade dos países africanos, mas é a própria missão de Deus da qual nós participamos. Ou seja, nós não somos os protagonistas dessa missão, nós somos cooperadores de Deus dentro daquilo que Ele está fazendo. Então, é altamente recomendado esse livro aí. E um outro livro é um livro desse cara chamado Timothy Keller, chamado Igreja Centrada. É um livro que tem me ajudado muito a refletir sobre essa questão da nossa missão como comunidade, o que é ser uma comunidade missional. Na verdade, assim, qualquer coisa que você vê esse nome, Timothy Keller ou Tim Keller, como vai estar em alguns livros, compra e leia. Pode ser menu de restaurante. Você vai aprender alguma coisa que vai te ajudar a se encaixar dentro daquilo que Deus está fazendo. Então, esses 2 livros aí eu estou recomendando. Nas próximas semanas eu devo trazer outros para mostrar para vocês aqui também, que eu não quis trazer tudo de uma vez para não te deixar muito em crise, não. Muito chocado. Então eu vou trazendo homeopaticamente, de pouquinho em pouquinho. Queria que você abrisse, se você tem Bíblia aí, ou que você ligasse, como é o caso de alguns, a sua Bíblia, para aqueles que usam o celular, no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24. Vamos ler do versículo 44 ao 47. Deixa aberto aí, já eu vou começar a ler. Bom, no domingo agora, eu compartilhei algumas coisas com vocês a respeito da missão da igreja, do nosso envolvimento em relação a isso. Eu falei de algumas desculpas que nós damos para o nosso envolvimento na missão, de algumas coisas que nos impedem, pensamentos, sofismas, ou seja, mentiras que ficam na nossa mente, que nos impedem de realmente ficar engajado naquilo que Deus está fazendo e na nossa missão como igreja. Hoje eu quero continuar tratando desse tema, mas eu quero trazer algumas outras perspectivas, eu quero trazer algumas coisas diferentes. A palavra de hoje, se você quiser um nome para ela seria o Evangelho e a Missão de Deus. Então, eu vou começar a trabalhar agora, um pouco mais atrás, a respeito da missão de Deus e como que nós nos envolvemos nisso. Para você entender isso, por que eu estou falando isso, o que me levou a chegar a essas conclusões, eu queria te dar um contexto. E esse contexto tem a ver com o seguinte: há muitos anos a gente tem buscado, vários irmãos, a gente
tem tido contato e tal, mesmo antes de eu vir aqui para Montemor. Obrigado, cara. A gente tem sempre tido contato com pessoas e... Onde você vai com meus livros? A gente sempre tem tido contato com pessoas que creem que antes de Jesus voltar, né, porque nós cremos na volta de Jesus, mas antes dele voltar, nós acreditamos que a igreja não vai se encontrar no estado que ela se encontra hoje. Por quê? Porque ela vai ser encontrada da forma como a Bíblia descreve que a igreja vai ser no tempo da volta de Jesus. E o que a Bíblia fala de respeito disso? A Bíblia fala em Efésios 5, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, dizendo que a igreja, antes da volta de Jesus, vai ser uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e irrepreensível. Ou seja, a igreja antes da volta de Jesus vai ser uma igreja perfeita. Quando você olha para a igreja hoje, não é essa a impressão que você tem, né? E quando eu estou falando de olhar para a igreja hoje, eu não estou falando de olhar para as outras igrejas, estou falando de olhar para o seu umbigo. Quando a gente olha para a nossa vida hoje como igreja, a gente vê que nós estamos bem longe da perfeição. Mas a questão é que Deus, que é todo-poderoso, que é soberano sobre todas as coisas, Ele vai trabalhar na sua igreja para que essa igreja se torne plena da glória de Cristo. Ou seja, a igreja, ela vai se tornar madura e perfeita antes de Jesus voltar. Mas a questão é que, na busca dessa igreja gloriosa, na busca por essa maturidade, essa perfeição, esse avanço da igreja, muita gente tem falado a respeito disso. E vários de nós acabamos aqui onde nós estamos, na cidade de Montemor, por conta dessa busca, desse desejo de ver esse tipo de igreja se levantando. Não só a nossa comunidade, não só a igreja da nossa cidade, mas a igreja como um todo, a igreja católica. E quando eu digo católica, eu digo no sentido de toda a igreja, porque a expressão católica, ela significa universal, o que também não quer dizer a igreja universal do reino de Deus, mas quer dizer a igreja em toda a terra vai se tornar perfeita. E beleza, a gente está conversando sobre isso e falando e pregando sobre isso e orando a respeito disso e tentando entender como que a gente pode fazer, como que a gente pode ter uma experiência de igreja semelhante à igreja de Atos, e diversas tentativas foram feitas a respeito disso. Mas a questão é que a gente chegou à seguinte conclusão: a gente não vai ver uma igreja perfeita se a gente não começar a trabalhar para isso. E a verdade é que muitos irmãos falavam sobre uma igreja gloriosa que iria se levantar, mas eles não estavam profundamente envolvidos com o trabalho da igreja. Ou seja, muitos de nós estávamos preocupados em pregar a respeito da igreja gloriosa, mas nós não estávamos preocupados em colocar a mão na massa para que essa igreja de fato se tornasse gloriosa. E aí a gente decidiu colocar a mão na massa, a gente decidiu começar a trabalhar com a igreja, a gente decidiu começar a pastorear pessoas, não apenas falar a respeito disso. E o que aconteceu? Os problemas começaram a surgir, a gente começou a ver que realmente a igreja não é gloriosa. Eu não estou nesse patamar, nem os irmãos que eu pastorei estão nesse patamar. E isso daí gera um certo estresse. E você começa a pensar e começa a se questionar: cara, o que dá para eu fazer? Qual o caminho que a gente tem que tomar? Qual medida que a gente tem que fazer? A gente tem que reunir só em casa? A gente tem que reunir num salão? A gente tem que ter esse tipo de música? A gente não tem que ter música? A gente tem que ter esse tipo de pregação? A gente não tem que ter pregação? A gente tem que ter só um compartilhar de cada um que tem o Espírito Santo falando daquilo que está no seu coração? O que a gente tem que fazer? E até agora foram muitas indas e vindas, e altos e baixos, e experimentos, e alguns acertos, muitas falhas. Mas a questão é que teve algumas ideias, eu poderia dizer assim, que nós acabamos encontrando com elas, que mudaram muito a nossa perspectiva a respeito de igreja. E algumas dessas ideias vieram de um cara, um senhor, já com mais de 70 anos, que é britânico, nasceu na Inglaterra e tal, viveu a vida dele lá, e trabalhou durante muito tempo
falando sobre igreja e vivendo essa realidade de igreja caseira, antes de qualquer um começar a falar sobre igreja caseira. E o nome desse cara era John Noble, e era inclusive um cara que é um coroa que tem um rabo de cavalo prateado. E ele veio aqui em Montemor, né? Não que ele soubesse da existência dessa nossa cidade aqui, mas ele veio aqui em Montemor, a gente teve a oportunidade de estar com ele, e um dia ele foi lá na minha casa e a gente cercou ele, e a gente fez perguntas até que nós começássemos a temer pela saúde desse velhinho. Tanto que ele chegou e falou assim: irmãos, chega, tipo, já deu. Mas foi muito precioso esse tempo que a gente passou com ele, e nesse tempo que a gente passou com ele, ele falou um negócio que me marcou profundamente e que tem moldado muito daquilo que eu tenho buscado em relação ao meu ministério. Ele falou o seguinte: ele falou que muita gente, e isso ele fala no livro dele, que infelizmente não tem em português, ele falou que muita gente quer buscar entender como fazer igreja. Ou seja, se a gente falar dentro das áreas da teologia, o que essa pessoa está buscando é ter uma definição da sua eclesiologia. Eclesiologia é o quê? É o estudo da eclésia, que é a palavra que nós traduzimos como igreja. Ou seja, a eclesiologia é o estudo das estruturas e práticas da igreja no Novo Testamento, basicamente. Mas é claro que com uma avaliação daquilo que se entendia por igreja no Antigo Testamento. Mas a questão é a seguinte: muita gente vai atrás de querer entender sobre eclesiologia. Então o cara quer saber como que tem que ser o culto, como que tem que ser a liderança, como que tem que ser as reuniões, como que tem que ser a música, como que tem que ser o discipulado, como que tem que ser o ensino, como que essas coisas devem acontecer, o que não deve acontecer. A gente deve olhar para a igreja de Atos, ler o livro de Atos dos Apóstolos e entender aquilo ali como uma estrutura na qual nós temos que nos encaixar. A gente tem que olhar para aquilo ali como um modelo que a gente tem que buscar. Quais são os modelos da igreja, como que a gente pode pegar as palavras dos apóstolos e aquilo que Jesus fez e traduzir isso para a nossa realidade. Muitas perguntas se levantam quando você fala a respeito de eclesiologia. E hoje a gente vive num tempo em que temos eclesiologias diversas. A gente tem igreja em células, a gente tem igreja caseira, a gente tem mega igrejas, a gente tem todo tipo de igreja possível. E a gente estava querendo entender o que é o certo, o que faz. Mas o John Noble não respondeu para nós falando assim: isso daqui é o certo. Não, ele falou outra coisa. Ele chegou para nós e ele disse o seguinte: as pessoas erram quando elas tentam entender, em primeiro lugar, a eclesiologia. Ou seja, elas tentam entender primeiro como que se faz igreja. E ele falou: esse não é o padrão do Novo Testamento. Não foi assim que Jesus e os apóstolos lidaram com esse assunto. Ele falou assim: se você quer falar em termos teológicos, a ordem correta das coisas é que você precisa primeiro da cristologia, depois você precisa da missiologia, e em terceiro lugar você tem a eclesiologia. Ou seja, trocando em miúdos o que ele quis dizer com isso, ele quis dizer que primeiro você precisa entender quem é Jesus. Primeiro você precisa encontrar com Cristo. Primeiro você precisa saber quem Ele é, o que Ele fez, o que está no coração dEle. E só depois você vai entender como que faz a igreja? Não. Você precisa entender qual é a missão que Jesus nos deu. E esse é o padrão que nós vemos na Bíblia. Esse é o padrão que nós vemos no Novo Testamento. Por quê? Porque os apóstolos andaram com Jesus. E após eles andarem com Jesus, viver aquela vida e aquele ministério, morrer pela mão dos judeus e dos gentios daquela época, e ressuscitar dos mortos, dar ordem para os apóstolos e subir aos céus, o que eles começaram a fazer? Eles começaram, após receber o Espírito Santo, eles começaram a cumprir a sua missão. Ou seja, eles andaram com Jesus, e depois de eles andarem com Jesus, o que Jesus falou para eles? Ele falou: ide por todo mundo e pregai, façam discípulos. E depois disso,
O que Jesus falou para eles? Jesus chegou, sentou com eles, depois de ter enviado eles para pregar, para fazer discípulos de todas as nações. Ele sentou com eles e falou assim: beleza, vocês fizeram discípulos, vocês foram pelas nações, agora eu vou ensinar vocês a organizar. Agora eu vou dar para vocês uma aula de administração eclesiástica. Eu vou dar uma aula para vocês de como fazer igreja. Jesus fez isso com os apóstolos? Jesus fez isso com os discípulos? Não, ele não fez isso. Por quê? Porque quando você se concentra em quem Jesus é e na missão que ele nos deu, a igreja surge. A igreja nasce. A igreja aparece. Qual que é o nosso maior problema hoje em relação à nossa eclesiologia? Nós queremos estabelecer um sistema de igreja perfeito que funcione sem tentar cumprir a missão que Jesus nos deu. A gente troca a ordem das coisas. A gente dá mais importância para como a igreja vai funcionar do que em cumprir a missão que Jesus colocou sob o nosso encargo. E é por isso que a gente vive uma bagunça muito grande em relação à igreja. E por isso que, inclusive, movimentos que são voltados para essa restauração da igreja, para esse levantamento de uma igreja gloriosa, para tentar fazer com que exista uma igreja onde realmente é pregada a palavra de Deus, onde as pessoas vivem vidas de comunhão, onde as pessoas vivem uma vida de justiça. É por isso que essas tentativas, elas várias vezes fracassam. Por quê? Porque quando você, como disse C.S. Lewis, quando você coloca as coisas que deveriam estar em segundo lugar, no primeiro lugar, você perde todas elas. Ou seja, se você não colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, não é que você vai ter as coisas fora de ordem, você não vai ter nada. Se nós não ordenarmos as nossas prioridades da maneira correta, nós não vamos experimentar o tipo de vida cristã que Jesus nos deu como herança. A gente precisa seguir a ordem. A gente precisa ir de acordo com aquilo que Ele pensou, não com aquilo que é o nosso maior interesse. E é exatamente por esse motivo que eu tenho já há algum tempo estudado sobre Jesus, pensado e meditado a respeito de quem Ele é. E é também por esse motivo que eu tenho entendido que existe uma necessidade de entender a nossa missão como igreja. Não estou falando só de uma responsabilidade que recai sobre nós que pregamos, mas estou falando de uma responsabilidade individual que pesa sobre cada um de nós aqui, de entender como nós podemos participar da missão de Deus. E é por isso que eu quero que a gente leia esse texto aqui de Lucas 24, versículo 44 ao 47. Essa passagem aqui, ela está acontecendo no momento onde Jesus já completou o seu ministério, foi morto, crucificado, foi sepultado, ressuscitou, e depois da sua ressurreição, ele foi encontrar com os discípulos, ele foi encontrar com aqueles que eram discípulos dele e começou a falar para eles a respeito do seu propósito, a respeito daquilo que eles deveriam entender naquele momento. Vários discípulos nesse momento, eles estavam dispersos, eles estavam sem esperança, eles acreditavam que tudo aquilo que eles tinham aprendido de Jesus não estava valendo de nada, porque Jesus tinha sido morto, e eles acreditavam que Jesus estava trazendo o reino de Deus para a terra, mas eles não entenderam por que ele tinha morrido. Então Jesus aparece para os discípulos e começa a ter contato com eles, começa a falar com eles, e essa daqui é uma das ocasiões em que Jesus tem contato com os discípulos. E ele fala o seguinte, depois lhes disse isso: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Que momento é esse aqui que ele está dizendo? Ele está dizendo que essas são as palavras que ele disse
quando ele ainda estava exercendo o seu ministério, antes de ser crucificado. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então, esse é o momento em que Jesus vai dar uma aula. Ele vai dar um resumo da Bíblia. Então é uma hora que você quer prestar atenção. Porque se tem alguém que tem autoridade para fazer isso, é ele. Então ele vai resumir a Bíblia para você agora. Ele vai dizer, o pensamento da Bíblia é esse. Quando você lê a sua Bíblia, a coisa que você mais tem que prestar atenção é isso que eu vou falar agora. Então você quer ter revelação a respeito da palavra? Você quer entender qual é o significado da Bíblia? Você quer entender o que é aquilo que de fato é o peso, é o desejo que está no coração de Deus, que é o propósito dele em escrever a palavra e colocar ela na sua mão para que você entenda aquilo que ele quer comunicar? Então é isso que Jesus vai falar aqui agora. Então ele diz, versículo 46, e disse-lhes, está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos. Beleza. Todo mundo vai concordar com isso, vai falar assim, a Bíblia diz respeito a Cristo. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus é a palavra de Deus. Então quando você fala sobre a Bíblia, você precisa afirmar que a Bíblia diz respeito a quem? A quem? De quem que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando dele. Então ele está dizendo para os discípulos, ele está falando, a Bíblia, ela fala de mim. E ela fala sobre mim que eu iria sofrer e morrer e eu ia ressuscitar. Porque a morte não tem poder sobre mim, porque eu sou soberano sobre todas as coisas. Não tem nada que foge do meu controle. E é isso que, quando você vai ler, por exemplo, Mateus 28, quando fala da grande comissão, ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, não tem nada. Como disse Abraham Kuyper, não existe 1 centímetro quadrado, não existe um cantinho de toda a terra, de tudo que nós conhecemos, que o Cristo ressurreto não aponte o seu dedo e não diga, é meu. A casa que você mora é dele. O chão dessa cidade é dele. Tudo que nós conhecemos pertence a Ele. Não existe nada que foge à sua autoridade. Por mais que os homens tentem rejeitar a autoridade de Cristo, por mais que os homens tentem rejeitar a autoridade da palavra de Deus e dizer a respeito dele, Deus é antiquado, Deus está morto, Deus não tem nada a ver com a minha vida, eu sou livre, eu posso pensar por mim mesmo. Por mais que eles consigam blasfemar o nome de Cristo, o próprio fôlego que eles usam para blasfemar o nome dele, é Deus que sustenta, é Cristo que sustenta, é o próprio Jesus que faz com que eles andem e se movam e existam, e inclusive dá até momentos de alegria ao coração deles. Isso é o quão gracioso o nosso Deus é. Mas a questão é que ele está dizendo aqui, eu ressuscitei, e é isso que é a mensagem central das Escrituras. Só que a questão é que ele não para aqui. E a maioria de nós para aqui. A gente para aqui, a gente não prossegue. A gente fala, a Bíblia tem a ver com Jesus. A gente lê o livro de Gênesis e a gente vê quem lá no livro de Gênesis? A gente vê Jesus Cristo em Gênesis. A gente lê o livro de Êxodo, e quem que a gente vê lá em Êxodo? A gente vê Jesus em Êxodo. A gente lê o livro de Levítico, e até no livro de Levítico, que é difícil de ler, que é um monte de sacrifício, que tira a víscera de animal e põe no altar e queima e não sei o quê. Mas quem que você está vendo ali? Você está vendo Jesus, que é o sacrifício perfeito pelo nosso pecado. Você lê o livro de Deuteronômio, você vê Jesus. Você lê os profetas e você vê eles falando de Cristo. Mas a questão é que nós lemos a Bíblia toda e nós conseguimos enxergar Cristo, mas nós não conseguimos enxergar tudo aquilo que Cristo disse que nós deveríamos enxergar. Porque ele não para dizendo que a Bíblia diz respeito
a sua morte, ao seu sofrimento e a sua ressurreição. No versículo 47, ele diz que além da Bíblia falar a respeito dele, a Bíblia também diz: e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lembra da nossa última palavra, como eu falei, que os apóstolos ouviram isso de Jesus e eles não conseguiram entender. Os discípulos sabiam disso, e o que aconteceu? Eles estavam ali em Jerusalém, e Pedro pregava, e milhares de pessoas se convertiam, e a igreja vivia em comunhão, sinais e milagres eram feitos pelos apóstolos, eles compartilhavam da sua vida, compartilhavam das suas posses, viviam ali em uma comunidade que pregava o evangelho. Mas o que eles faziam? O que era a única coisa que eles não faziam? Eles não saíam de Jerusalém. E Jesus não disse para eles que o arrependimento para o perdão dos pecados seria pregado em Jerusalém. Ele disse que o arrependimento para o perdão dos pecados seria pregado a partir de Jerusalém. Ou seja, a missão não terminava na cidade de Jerusalém. A missão não terminava ali. Ela não podia ficar restrita àquela cidade. Ela não podia ficar restrita àquela comunidade de discípulos. Ela precisava se espalhar. E o meu argumento aqui com vocês é o seguinte: nós queremos entender a Bíblia, não é verdade? Nós queremos ter revelação. Nós queremos encarnar a palavra de Deus em nossas vidas. Nós queremos obedecer a Cristo. A gente quer tudo isso, a gente quer crescer espiritualmente. Eu sei que no coração de vários de vocês aqui existe um desejo profundo de crescer diante de Deus, de crescer como um homem e uma mulher de Deus, de crescer em maturidade cristã, de crescer até no seu serviço. Ou seja, você quer servir a Deus de todo o seu coração, você quer amar o Senhor com a profundidade do seu ser, e isso é legítimo. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele falou que é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: é que se você não incorporar na sua vida a missão de pregar o arrependimento para o perdão dos pecados, você nunca vai crescer e nunca vai amadurecer dentro da vida cristã como você deveria amadurecer. Por mais que você leia a Bíblia, por mais que você leia livros de teologia, por mais que você ouça pregações, por mais que você seja discipulado por pessoas que são muito de Deus, se você não se dedicar àquilo que é o pensamento principal da palavra de Deus, você nunca vai crescer. Você pode chegar para mim e falar assim: mas eu tenho um ministério mais profético. Não, mas o meu ministério ele não tem muito a ver com o evangelismo, com pregação do evangelho. Eu queria te dizer o seguinte, que você pode achar que o seu ministério não tem a ver com isso, mas Jesus não dá a mínima, porque o ministério dele tem a ver com isso. E se você quer fazer com que o seu ministério cresça, tudo bem, você pode fazer isso. Mas se você quer participar do ministério de Cristo, você precisa dar atenção a isso daqui. Para que a gente possa entender isso, eu preciso tocar em um outro ponto. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente vai falar a respeito de missões, a respeito de ser missional, a respeito de pregar o evangelho, o ponto que a gente vai pegar é o seguinte: Jesus falou para a gente pregar o evangelho em todas as nações. Se você já foi em algum congresso de missões, você ouviu essa mensagem. Se você foi em alguma conferência que falava sobre obra missionária, alguém abriu em Mateus 28, leu a grande comissão, deu na sua cara e falou assim: você tem que obedecer o que a palavra diz. Mas o que eu queria argumentar com vocês aqui vai além disso. Eu não estou desprezando aquilo que nós lemos em Mateus capítulo 28, mas o que eu estou dizendo é que o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito da missão, ela vai além
de simplesmente ouvir aquilo que Jesus disse na grande comissão. O que eu queria argumentar com vocês aqui é que não só nós temos um fundamento bíblico para fazer missões, para pregar o Evangelho, mas nós temos um fundamento muito sólido para entender que a identidade do próprio Deus a quem nós servimos é uma identidade missionária e missional. É uma identidade que tem a ver com a missão. O que eu quero argumentar com vocês aqui é que o motivo pelo qual nós devemos dar atenção a essa missão não é porque é uma missão que Jesus ordenou que nós cumpríssemos, mas nós devemos dar atenção a essa missão porque essa é a missão do próprio Deus. E por que eu digo que essa é a missão do próprio Deus? Eu posso dizer simplesmente pelo seguinte: primeiro, nós entendemos que o envio, que missionário é uma palavra que quer dizer enviado. O envio é uma característica da própria natureza do Deus que nós professamos, do Deus da Bíblia. Por quê? Porque o envio ele tem a ver com a identidade de um Deus que é triuno. Porque o envio não começa quando Jesus chega para nós e fala: vão e façam discípulos. O envio começa quando o próprio Deus é enviado para essa terra para agir como um missionário. O envio começa quando o próprio Deus faz o trabalho de um missionário. E qual que é o trabalho de um missionário? O trabalho de um missionário é se infiltrar em uma cultura que tem diversos valores contrários àquilo que é central para aquilo que ele acredita. E gasta a sua vida para ministrar a essas pessoas a mensagem do Evangelho. E eu queria te dizer o seguinte: Deus não começou a fazer isso a partir da grande comissão. Deus está fazendo isso desde o momento em que naquele jardim os nossos antepassados escolheram, ao invés de Deus, a idolatria. A missão de Deus, ela começa a partir do momento em que o próprio Deus se envolve com pessoas que se rebelaram contra Ele. A missão de Deus começa quando o Deus que criou todas as coisas, que criou eu e você, e que criou os nossos antepassados, Adão e Eva, a missão dele começa quando essas criaturas extremamente inferiores a ele, infinitamente inferiores a ele, se rebelam contra ele e dizem: nós não queremos o seu governo. Ainda que você seja o nosso Criador, nós não queremos nos submeter à sua autoridade. Nós queremos viver por nós mesmos. A missão de Deus começa quando essas criaturas rebeldes são alcançadas pela misericórdia dele. E quando ele diz: eu não vou abandonar vocês, eu vou continuar perseguindo vocês, eu vou continuar me envolvendo com a vida de vocês, eu vou continuar liberando graça sobre a vida de vocês. A missão de Deus começa não quando nós, que fomos rebeldes e que ouvimos a pregação do Evangelho, nos convertemos a Cristo. Não, a missão começa quando toda a humanidade se rebela contra Deus e rejeita Ele, mas o próprio Deus continua indo na direção dessa humanidade. Nós não queremos nos envolver com essa humanidade. Por quê? Porque nós não entendemos que nós estávamos na mesma situação que eles estavam. É aquela história, o Haroldo ele sempre fala isso, né? Que o cara converte num dia e no outro dia ele já está falando que o patrão dele é ímpio. Ele já adota esse linguajar evangélico de dizer o seguinte: não, porque você sabe, né, que todo mundo da minha família é ímpio, né? Todo mundo é incrédulo, todo mundo é, sei lá, pecador. Aí ele falou assim: porque você agora é grande coisa, né? Porque você até ontem
não queria saber de Deus, e agora, só porque a sua resistência foi quebrada pela graça de Deus, que quebrantou o seu coração, você acha que você tem alguma coisa melhor do que os outros? Se Deus estava em uma missão, e no cumprimento da sua missão, Ele trombou com a sua vida, e Ele insistiu com você, e Ele bateu na porta do seu coração, e Ele perseguiu você até que você se rendesse a Ele, e saísse do caminho de destruição no qual você estava. Agora você vai simplesmente virar para Ele e falar assim: Senhor, eu sei que você está envolvido com esse trabalho aí, mas eu estou interessado em coisas mais espirituais, coisas mais maduras. Nós temos uma missão, e essa missão tem a ver com o seguinte: nós fomos alcançados pelo próprio Deus, e agora nós temos o privilégio de cooperar com Ele, nós temos o privilégio de trabalhar junto com Ele, nós temos o privilégio de olhar para essa cidade e não ficar preocupado em como que eu vou desenvolver o meu ministério, como que eu vou ter reconhecimento dentro daquilo que eu quero fazer. Não, você pode olhar para essa cidade e ver que tem pessoas aqui que precisam ouvir o Evangelho. E como que essas pessoas vão ouvir o Evangelho? Elas vão ouvir através da sua vida. Elas vão ouvir através do nosso testemunho. Do nosso testemunho do quê? Do que Deus fez na nossa vida? Não, desculpa, mas dentro da história da redenção, a sua vida não é grande coisa. O que essas pessoas precisam ouvir é a respeito do que o nosso Criador fez para alcançar uma humanidade que não quer saber dele, que está rejeitando a palavra dele, que está rejeitando a graça dele, mas que não faz ele desistir. Porque isso daí é o Evangelho. Deus criou os seres humanos e eles se rebelaram contra Ele. Isso não fez ele desistir. Deus enviou o seu Filho. Ele foi morto pelos seres humanos que Ele havia criado. Mas isso não fez ele desistir. Isso só fez com que o plano dele avançasse cada vez mais. Por mais que a gente olhe para a sociedade e vê que as pessoas elas querem rejeitar completamente a palavra de Deus, elas querem se rebelar contra os princípios morais de Deus, elas querem se rebelar contra qualquer tipo de afirmação de uma verdade absoluta, mas isso não abala o coração de Deus. O que deveria nos deixar abalados é o fato de que nós temos cada vez mais comprado a mensagem que o mundo tem nos vendido. O que deveria nos abalar é que cada vez mais nós estamos constrangidos de pregar o Evangelho. E nós colocamos diversas desculpas nisso, mas a verdade é que nós temos constrangimento de pregar o Evangelho porque nós fomos convencidos de que não existe verdade absoluta. Que nós fomos convencidos de que qualquer afirmação de que eu sei qual é a verdade e eu vou contar para você qual é a verdade é algum tipo de arrogância. E isso é a maior mentira que você pode acreditar. Talvez você se encontre assim talvez você se encontre assim toda vez que você vai para a rua evangelizar e você é um missionário da base. Você fica pensando, cara, como que eu vou falar para essa pessoa que ela está errada e que eu estou certo? Como que eu vou ser uma pessoa arrogante a esse ponto? Só que eu quero dizer para você o seguinte: você foi enganado. Você foi enganado. E talvez a sua mente não tenha categorias ainda para discernir o engano no qual você se encontra agora. Você olha para as pessoas ao seu redor e você pensa assim, nossa, mas tem pessoas que eu conheço com um caráter tão bom. Como que eu vou chegar para essa pessoa e falar que ela precisa de salvação? Então eu queria te dizer o seguinte: você não crê no Evangelho. Porque se você crê que o que diferencia você,
ou o que deveria diferenciar você de uma pessoa que não é cristã, é o fato de você ser melhor moralmente do que essa pessoa, e pelo fato de você não ser melhor moralmente do que essa pessoa, você não consegue encontrar uma base para a pregação do Evangelho, isso significa que você não crê no Evangelho. Você crê que Jesus morreu à toa, e que você é justificado pelas suas obras, mas a questão é que todo ser humano é mau e pecador, e ele precisa da cruz de Cristo para ser salvo. Você não é salvo porque você é uma boa pessoa. Você é salvo quando você olha para Cristo e você percebe: eu não presto para nada. Eu sou um pecador, por mais que as minhas ações externas possam ser ações até moralmente corretas. A questão é que o meu coração é podre. A questão é que dentro de mim eu tenho inveja. Dentro de mim eu tenho cobiça. Dentro de mim eu tenho pensamentos de inimizade, de ódio a outras pessoas. Eu tenho preconceitos. Eu tenho pensamentos impuros. Mas isso acontece dentro de você. Por quê? Porque isso é um testemunho no seu interior de que você nunca vai alcançar a justiça de Deus. E cada vez que você se sente mal, cada vez que você pensa que aquilo que você fez de errado te afastou de Deus, você não consegue compreender de fato o tamanho da maldade que existe em você. A questão é que você não fez uma coisa errada. A questão é que você não fez uma coisa má. A questão é que você é mau. E você é pecador. E você precisa de Cristo. E por isso que Ele teve que morrer na cruz. Para que você não precisasse se valer da sua própria justiça para ser aceito por Deus. E você pudesse confiar na justiça dEle. E é essa mensagem da justiça de Cristo que você precisa pregar para outros. Não é uma mensagem que tem a ver com a mudança dos seus comportamentos. Tem muita gente que acha que pregar o Evangelho é dizer para a pessoa: você tem que parar de fazer isso, isso e isso, e aí quando você parar de fazer isso e isso, aí você se tornou um cristão. Não. Você não se torna um cristão por meio de mudar os seus comportamentos. Você se torna um cristão por meio de crer no sacrifício de Jesus no seu lugar. E o problema é que a gente acaba esquecendo de pregar o Evangelho. Talvez você sinta essa pressão interior. Você pensa assim: eu preciso pregar para o meu colega de trabalho, eu preciso pregar para essa pessoa na faculdade, eu preciso pregar para essa pessoa que eu vejo na padaria todo dia, que eu vou lá comprar pão. Eu preciso pregar o Evangelho para essa pessoa. Mas quando você vai pregar o Evangelho para essa pessoa, o que você fala para ela? Você precisa mudar de comportamento. Quando você mudar de comportamento, você vai ser salvo. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é: você é um pecador, Cristo morreu, creia e ressuscitou, creia nele e você vai ser salvo. Creia em Jesus e você vai ser salvo. Ele morreu pelos pecadores. Ele morreu para trazer a justiça de Deus para aqueles que não têm nenhuma possibilidade de se auto-justificarem diante do Senhor. Essa é a mensagem que você tem que pregar. Essa é a mensagem que você tem que transmitir. E aí talvez você vai dizer para mim o seguinte: não, mas se eu falar isso, as pessoas vão rir de mim. Elas vão me ridicularizar, elas não vão acreditar nisso que eu estou falando. Elas vão falar que isso que eu estou falando é antiquado. Eu não vou conseguir ter argumentos suficientes para convencer as pessoas. Então, eu queria te dar uma boa notícia. Não é sua responsabilidade convencer ninguém. A sua responsabilidade é pregar o Evangelho. Eu queria que você abrisse comigo no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. Versículos 18 a 20. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo,
por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, essa passagem está dizendo o seguinte, primeiro, ela está tratando desse tema de Deus como alguém que é um missionário. Deus como alguém que está cumprindo uma missão, ou seja, o próprio Deus está se reconciliando com o mundo em Cristo. Mas não só isso, Ele também nos dá esse ministério da reconciliação. E quando Ele vai falar sobre o ministério da reconciliação, Ele fala que nós somos embaixadores e que Deus, através de nós, exorta as pessoas. E assim nós suplicamos para que elas se reconciliem com Deus. Pensa nos seus esforços evangelísticos agora. Se os seus esforços têm sido esforços mecânicos para cumprir uma obrigação, se eles têm sido completamente inexistentes, talvez é uma possibilidade, você não tem feito esforço nenhum para pregar o evangelho para ninguém, ou se eles têm sido algo que se assemelha àquilo que Paulo está falando aqui, que se encaixa com palavras como exortar, suplicar, para que as pessoas se reconciliem com Deus. Nós precisamos de um batismo de compaixão. Não só de um peso de uma tarefa que nós precisamos cumprir. Nós precisamos entender que quando nós chegamos para pregar o evangelho para alguém, o Espírito Santo está presente ali conosco. E a presença do Espírito ali conosco, o caráter no qual o Espírito se apresenta, o caráter no qual Deus está ali presente, enquanto nós nos disponibilizamos para pregar o evangelho para alguém, é um caráter de súplica, de exortação. Será que nós temos alinhado o nosso coração com a urgência do coração de Deus em relação à reconciliação das pessoas com Ele? Ou será que a gente simplesmente tem deixado passar as oportunidades, ou tem tomado essas oportunidades de maneira negligente, mecânica e impassível, sem o envolvimento necessário do nosso coração com essa tarefa? Eu queria que você lembrasse disso durante os próximos dias, que quando você se vê diante de uma oportunidade de pregar o evangelho para alguém, Cristo está ali, Deus está ali suplicando para que essa pessoa se reconcilie. Eu queria que você se alinhasse com Ele quando você se visse diante dessa tarefa. Eu queria que você, quando você começasse a falar com essa pessoa, você lembrasse do coração de Deus em relação àquilo que você está fazendo ali. Uma última coisa que eu queria falar é o seguinte, em Mateus capítulo 28, você não precisa abrir, é uma passagem muito conhecida, que é a grande comissão. Todo mundo sabe que Jesus fala que toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra, e Ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Tem uma discussão há muito tempo, e na verdade vários estudiosos começaram a perceber que o id da passagem, por incrível que pareça, por mais conferências que já existiram com essa palavra id, o id da passagem não é um imperativo, ou seja, não é uma ordem, id. O imperativo da passagem é o fazei. Ou seja, a exortação principal da grande comissão não é para você ir a todas as nações. Até pelo seguinte, pensa aqui comigo, se o que a passagem estivesse dizendo para você
é que você deve ir a todas as nações para pregar o Evangelho. Você acha que você seria capaz de cumprir esse mandamento da Bíblia? Você seria capaz de ir até todas as nações? E eu digo até mais do que isso. A palavra que é usada ali para nações é a palavra que significa etnia. Ela não significa países. Ela está falando de todas as etnias, todos os grupos étnicos que existem no mundo. Jesus não está falando, Neto, vá a todas as etnias da terra e pregue o Evangelho. Porque, assim, você não tem o corpo glorificado ainda, né, Neto? Não, né? Então não dá. Se já tivesse ressuscitado, corpo glorificado, pode voar por aí, beleza, vai para todos os lugares, mas não dá. Então, vários estudiosos têm defendido que a tradução correta dessa primeira palavra é a palavra indo. Indo pelas nações, pregar o Evangelho, ou fazer discípulos. Ou seja, ele não está mandando ir para as nações. Ele está pressupondo que a gente vai. Ele está pressupondo que a igreja vai estar em um constante movimento de ir até as nações. E o que ele está dizendo é, enquanto você está indo, enquanto você está andando, faça discípulos. Só que a questão é, por onde você está andando? Você está andando até o mercado? Então, o mandamento de Jesus para você é, enquanto você vai até o mercado, faça discípulos. Você está indo até a rodoviária? Você está indo até a faculdade? Você está indo até seu trabalho? Enquanto você faz as suas atividades, faça discípulos. Esse mandamento aqui, eu queria inclusive dizer o seguinte, não existe um mandamento na Bíblia para evangelismo de rua. Evangelismo de rua, evangelismo marcado com uma programação de uma igreja ou de uma base missionária, é algo que a gente faz com o propósito de cooperar no cumprimento da nossa missão. Mas a questão aqui é o seguinte, quando você vai para o evangelismo, você não está cumprindo plenamente a sua tarefa. Por quê? Porque não existe um momento em que você está isento da atividade de fazer discípulos, de pregar o Evangelho. Em todo momento, gente. Jesus nos exorta, onde vocês estiverem, eu quero que vocês estejam comigo. E o que Jesus está fazendo? Jesus está transmitindo a mensagem do Evangelho. Jesus está suplicando pela reconciliação do mundo com o nosso Deus. Então eu queria que você lembrasse disso. Eu queria, de verdade, assim, perturbar a sua semana. Eu queria que você não ficasse em paz em relação a isso. Eu queria que toda hora que você for na rua e você olhar para uma pessoa, que você estiver na padaria, que você estiver no supermercado, que você estiver colocando lixo para fora, se você estiver no seu trabalho, se você estiver na sua faculdade, se você estiver no ônibus, seja lá onde você estiver, eu quero que pese sobre você o seguinte: você está indo. E o que você está fazendo enquanto você está indo? Você está preocupado com o seu próprio umbigo? Ou você está envolvido com a missão de Deus? Então, isso é o que eu queria trazer como exortação hoje. E eu queria fazer o seguinte também. A reunião tem terminado mais ou menos às 10, né? Para você não escapar daquilo que eu estou falando aqui, eu queria que você encontrasse uma outra pessoa. A gente não vai gastar esses 20 minutos agora com isso,
mas eu queria que você encontrasse uma outra pessoa antes de você ir para casa. Pode ser alguém que é próximo de você, que você está constantemente vendo. Para os casados, pode ser com a sua esposa, senta com ela e senta com seu marido e fala. Mas eu queria que vocês falassem a respeito de uma pessoa que vocês veem. E eu tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, vocês conseguem pensar em pelo menos uma pessoa que vocês veem constantemente enquanto vocês estão indo no dia a dia de vocês. E eu queria que você, junto com essa pessoa que você vai conversar agora, falasse quem essa pessoa é. E se vocês quiserem compartilhar as dificuldades na pregação do Evangelho, se vocês quiserem compartilhar ou talvez pedir para que um ore pelo outro e pedir oração por essa pessoa especificamente, eu queria te incentivar a fazer isso. Talvez, para você, talvez você fale a seguinte coisa, que é o que acontece no caso de vários aqui, né? Uma das maiores desculpas que nós damos para não evangelizar é o fato de nós não conhecermos pessoas que não são cristãs. Sabia? É uma coisa, tipo assim, principalmente para quem está no ministério. Se você está no ministério, né? Se você mora numa chácara, onde só tem crente, você talvez pense assim, pô, mas para quem que eu vou pregar o Evangelho, cara? Para os cavalos? Não, né? Não sei. Mas eu queria perguntar o seguinte, cara, beleza, os seus amigos são crentes, mas você não interage em momento nenhum com pessoas que não são cristãs? Como é que é? Você vai num mercado evangélico, que tem uma caixa evangélica, que tem um gerente evangélico, que tem sei lá, você pega um ônibus evangélico, assim, tudo, você vive na evangelicolândia. Não. Você mora em um lugar onde em algum momento você vai ter contato com as pessoas. Então eu queria que você pensasse nesse contato. Pode ser escola, faculdade, supermercado, banca de jornal. Mentira, ninguém vai na banca de jornal, mas enfim, qualquer coisa que você faça, pode ser na rua. Assim, é o caminho que você pega para fazer uma coisa e tem uma pessoa que sempre está lá nesse caminho. Você vai pensar a respeito dessa pessoa. Então, façam isso antes de ir embora, falem a respeito disso. A gente precisa insistir nisso daí. Como eu já falei domingo agora, nós precisamos crescer nessa área. E crescimento, às vezes, não é confortável. Então a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto. A gente vai precisar sair do lugar onde nós estamos bem e confortáveis e não estamos sendo perturbados. E a gente precisa começar a ir na direção que Deus está indo aqui nessa cidade. Ok?